o último pedaço do bolo. O cheiro de baunilha ainda impregnava a sala quando ele chegou com ela. Não foi uma surpresa, já fazia semanas que eu sentia o peso da traição nas entrelinhas dos seus silêncios, na pressa com que desligava o telefone, na maneira como evitava meus olhos. Mas escolher aquele dia, o nosso aniversário de 10 anos, para me esmagar de vez? Isso foi crueldade de artista. Eles entraram rindo, como se a casa fosse deles. Ela, jovem com aquele vestido justo que eu nunca ousaria usar, segurava uma garrafa de vinho que custava mais que o meu salário. Ele, meu marido, o homem que jurou me amar até a morte nos separar, olhava para ela como se eu fosse um móvel velho, algo que já não combinava com a nova decoração da vida dele. Parabéns, amor, disse ele, jogando as chaves na mesa com um gesto teatral. Esqueci de comprar seu presente, mas acho que você vai gostar do que eu trouxe. Ela riu, um som agudo e ensaiado, enquanto seus dedos brincavam com o colar que eu havia dado a ele no Natal passado. Meu estômago revirou. O bolo de aniversário, intacto sobre a mesa, parecia uma piada de mau gosto. Você está brincando? Minha voz saíra mais firme do que eu esperava. Os olhos dele se estreitaram, como se minha ousadia o irritasse. Relaxa, cara, ele disse, e o cara doeu mais que uma facada. A gente só veio pegar umas coisas. Não precisa fazer drama. Drama? Como se eu fosse a vilã da história, como se eu tivesse inventado as noites em que ele chegava tarde com cheiro de perfume alheio, as mentiras sobre reuniões de trabalho, os bilhetes que encontrei por acidente no bolso da sua camisa. Como se eu fosse a louca. Saia, foi tudo que consegui dizer. Ela cruzou os braços, divertida com a cena. Ele suspirou como se eu fosse uma criança birrenta. Tá bom, murmurou mais para ela do que para mim. Vamos, meu amor. Essa aqui não vale a pena. Eles se viraram para ir embora, mas algo em mim quebrou de vez. Não eram lágrimas, era uma raiva tão pura que queimava. Peguei o bolo, ainda quente, e o arremessei contra a parede. A massa escorreu como sangue, pingando no chão que eu havia esfregado no dia anterior, pensando em como surpreendê-lo. Ele parou. Olhou para o desastre, depois para mim, e pela primeira vez em meses vi algo parecido com medo nos seus olhos. Você tá doida? Sussurrou. Não respondi, e minha voz não tremia mais. Sou só eu de volta. Ele não disse nada. Pegou a mão dela e saiu, fechando a porta com um clique suave, como se quisesse preservar a ilusão de que ainda havia respeito entre nós. Fiquei sozinha, rodeada pelos cacos do prato que quebrara, pelo cheiro doce do bolo estragado, pela certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu havia ganhado. Mesmo que fosse só a batalha de não chorar na frente deles. A porta fechada ecoou como um ponto final. Respirei fundo, sentindo o ar queimar os pulmões, e me ajoelhei para recolher os pedaços do prato. Os dedos tremiam, mas não de fraqueza, era adrenalina, aquela mesma que me fizera atirar o bolo contra a parede sem pensar duas vezes. Cada fragmento de porcelana era um pedaço de algo que eu também havia quebrado dentro de mim nos últimos meses. A paciência, a esperança boba de que as coisas voltariam a ser como antes, a imagem que eu mesma havia pintado de mim, sempre sorrindo, sempre compreensiva, sempre pequena. Levantei e fui até a pia, jogando os cacos no lixo com um barulho seco. A água fria na mão queimou quase tanto quanto o silêncio que ficou depois que eles saíram. Olhei para o relógio, 19h47. Há um ano, a essa hora, eu estaria ajustando os talheres na mesa, checando o tempero da salada, esperando o som dos passos dele na escada. Há um ano, eu ainda acreditava que amor era sinônimo de esperar. Peguei o pano de prato e comecei a limpar a parede, esfregando com força demais, como se pudesse apagar não só a massa do bolo, mas também as marcas que ele havia deixado em mim. O cheiro de baunilha misturado ao de limpeza era nauseante. Quando terminei, a parede estava imaculada, mas minhas unhas estavam sujas de tinta descascada e de algo que eu não queria nomear. Sentei no chão da cozinha, encostada no armário, e fechei os olhos. Não chorei. Em vez disso, contei mentalmente todas as vezes que havia engolido palavras, todas as vezes que havia sorrido quando queria gritar, todas as vezes que havia me convencido de que o problema era eu, de mais, de menos, muito intensa, muito quieta, muito eu. E pela primeira vez, percebi que não era mais uma questão de ganhar ou perder. Era uma questão de não ter mais nada a perder. O celular vibrou no balcão. Não corri para atendê-lo. Deixe que esperasse. Deixe que se perguntasse pela primeira vez se eu estaria bem. Porque pela primeira vez em muito tempo eu não sabia a resposta. Mas também não precisava mais que fosse ele a dá-la. Do lado de fora, a noite caía devagar, pintando o céu de um roxo escuro, quase violento. Eu me levantei, fui até a janela e abri a cortina. A rua estava vazia, exceto por um carro que ligou o motor e se afastou sem pressa.
Não era o dele. Não importava. Tirou o anel antes de sair. Deixou-o em cima da mesa de centro, como se fosse um recado que não precisava de palavras. Peguei o objeto frio entre os dedos e o coloquei no bolso do meu vestido, sem olhá-lo direito. Não era uma despedida. Era um até logo. Fui até o quarto e abri o armário. No fundo, atrás das blusas que ele dizia que não me caíam bem, estava a caixa. Não há de joias, não há de lembranças, aquela era maior, mais pesada, cheia de coisas que eu havia guardado sem saber por quê. Passaportes antigos, cartões postais de viagens que fiz sozinha, o caderno onde rabiscava poemas aos 17 anos, uma foto minha rindo com os cabelos soltos ao vento, em um dia que não me importava com nada além do sol na pele. Sentei na cama e abri o caderno ao acaso. A gente se perde achando que amar é não se mover, lia uma linha torta, escrita a lápis. Sorri sem querer. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o peso da caixa no colo, o anel no bolso, a casa vazia ao redor. Amanhã, pensarei no que fazer com as plantas que ele dizia que eu regava demais. Amanhã, ligarei para a imobiliária. Amanhã talvez comprarei uma garrafa de vinho que eu goste. Hoje só queria sentir o silêncio. Só isso. E pela primeira vez ele não era vazio. Era um começo. O silêncio se estendia como um lençol recém-esticado, sem rugas, sem pressa. Ela deixou a caixa aberta no chão, os objetos espalhados como migalhas de um caminho que já não precisava mais seguir. O anel no bolso queimava levemente não por dor, mas por uma espécie de calor residual, como o último suspiro de uma brasília que se apaga sozinha. Levantou-se e foi até a janela. A rua estava quieta, iluminada pelos postes que tremeluziam fraco. Lembrou-se de como ele costumava reclamar da luz amarela. Dizia que distorcia as cores, que fazia tudo parecer mais velho. Agora, aquela mesma luz acariciava as folhas das plantas que ela, sim, regava demais, mas que continuavam vivas, teimosas, esticando-se em direção ao pouco de céu que conseguiam enxergar entre os prédios. No banheiro lavou o rosto com água fria. O espelho devolveu uma imagem que não era mais a de alguém esperando por algo. Os olhos, antes cheios de perguntas sem resposta, agora tinham apenas um cansaço tranquilo, como depois de uma longa viagem em que se chega finalmente a um lugar sem nome, mas que se reconhece. Volta para a sala, pega o caderno de poemas novamente. Desta vez não abre ao acaso. Folheia devagar, como se as páginas guardassem não só palavras, mas também o cheiro da tinta, o som da caneta riscando o papel, o gosto do chá que tomava enquanto escrevia. Encontra um poema inacabado datado de um inverno em que havia nevasca do lado de fora e ela, encolhida sob um cobertor, tentava dar forma ao que ainda não entendia. Asterisco, há casas que a gente habita sem morar, portas que a gente abre sem entrar, e há silêncios que são tão altos, que a gente precisa aprender a escutá-los. Com as mãos, asterisco, sorri porque agora entendia. Não era sobre ele, nunca tinha sido. Era sobre o jeito como a gente se engana achando que o amor é um lugar fixo, uma âncora, quando na verdade é só mais uma correnteza, às vezes nos leva, às vezes nos joga na praia, e a gente fica ali, molhado, confuso, até perceber que a areia sob os pés é só a terra lembrando que sempre esteve lá. Deita na cama sem tirar a roupa. O tecido do vestido colado nas pernas, o cabelo ainda úmido nas pontas. Pensa nas plantas, na imobiliária, no vinho. Mas não como tarefas, e sim como pequenos gestos de uma vida que aos poucos, deixava de ser um projeto em comum para virar apenas a dela. E isso estranhamente não doía. Era só uma verdade antiga finalmente respirando. Dormiu com a janela aberta. E quando o vento entrou, trouxe consigo não o cheiro dele, não a lembrança de nenhuma voz, mas apenas o aroma da chuva que caía lá fora, lavando tudo o que precisava ser lavado. A chuva e o silêncio. O som da água batendo nas telhas a acordou antes do sol. Ficou deitada por alguns minutos, ouvindo o ritmo irregular das gotas, como se a noite inteira tivesse sido uma longa respiração que só agora se soltava. Levantou-se devagar, os pés descalços afundando levemente no tapete felpudo que ele nunca gostou, coisa de acumular poeira dizia, enquanto ela o escolhia justamente por isso, pela maciez, pela cor terrosa que lembrava os caminhos de barro da infância. Na cozinha, o café demorou a ferver. Enquanto esperava, encostou a testa no vidro frio da janela e observou o quintal encharcado. As plantas que havia regado na véspera, as mesmas que ele sempre esquecia, agora brilhavam sob a luz cinzenta, as folhas pesadas de água. A hortelã, especialmente, parecia mais viva, como se a tempestade a tivesse despertado de um sono longo. Cortou alguns ramos com a tesoura de poda que encontrou na gaveta de ferramentas, aquela que rangia e que ele prometia consertar há meses. Não rangiu dessa vez.
Talvez porque ela a tivesse lubrificado sem dizer nada, uma tarde qualquer, enquanto ele ainda estava ali. Tomou o café em silêncio, sem açúcar, como sempre preferiu, mesmo quando ele insistia que doce alivia a amargura. Sorriu ao lembrar da discussão boba sobre isso anos atrás, em uma manhã igual a esta só que com sol. Não havia amargura agora. Só o gosto terroso do café, o frescor da hortelã entre os dedos, e a certeza de que a imobiliária ligaria logo cedo para confirmar a visita dos possíveis compradores. Os compradores chegaram pontualmente, um casal jovem, ela com uma barriga arredondada sob o casaco, ele segurando um tablet como se fosse um escudo. Andaram pela casa em passos cautelosos, como se temessem acordar algo que dormia nas paredes. Ela os observou da porta da cozinha, onde fingia organizar os armários, na verdade, só rearrumava os mesmos pratos, as mesmas xícaras, como se isso pudesse adiar o momento em que eles diriam sim, vamos levar. A cozinha é pequena, comentou a mulher, passando a mão sobre a pia de granito que ele havia escolhido, porque dura mais. Mas a luz é boa. E o quintal, acrescentou o homem, olhando pela janela. Dá para fazer uma horta. Ela não disse nada. Só assentiu, enquanto o corretor sorria satisfeito. Quando eles saíram para inspecionar o resto da casa, ela ficou para trás, encostada no balcão, olhando para o lugar onde costumava ficar a jarra de vidro com flores silvestres, aquelas que ele colhia nos passeios de domingo antes de tudo ficar quieto. Você vai sentir falta? Perguntou o corretor, baixinho, como se lesse seus pensamentos. Ela demorou a responder, depois abanou a cabeça. Não das paredes, nem dos armários. Talvez, hesitou, talvez da janela da cozinha. Do jeito que a luz bate aqui de manhã. Ele não entendeu. Ou talvez entendesse, mas não soubesse o que dizer. Ela não se importou. Não era uma resposta que precisasse de confirmação. À tarde foi até a imobiliária assinar os papéis. O processo foi rápido, burocrático, como se a casa fosse apenas um número em um contrato. Quando saiu, o céu já havia clareado, e o ar cheirava a terra molhada e a algo mais, a brotos novos, a coisas que ainda não tinham nome. Caminhou sem pressa até o pequeno sebo na esquina, aquele que ele sempre evitava porque cheira a mofo. Encontrou um livro de poemas esquecido numa prateleira baixa, com a capa desgastada e uma dedicatória rabiscada na primeira página, para que você nunca esqueça de olhar para cima. Não era a letra dele. Comprou mesmo assim. No caminho de volta, passou pela praça onde costumavam sentar nos domingos antes. O banco ainda estava lá, vazio, com as tábuas um pouco mais gastas pelo tempo. Sentou-se, abriu o livro ao acaso e leu. Asterisco, há coisas que se vão como rios, não por nos abandonarem, mas porque a gente aprende, enfim, a nadar. Asterisco. Fechou os olhos. O sol aquecia seu rosto, e o vento mexia nas páginas, como se alguém invisível as virasse devagar. Não chorou. Não sorriu. Só ficou ali, deixando o peso do livro no colo, a respiração sincronizada com o balançar das árvores. À noite, enquanto arrumava as últimas caixas, os pratos que sobraram, os livros que não doou, a colcha de retalhos que sua avó fizera, ouviu batidas na porta. Era a vizinha, a senhora que morava no sobrado ao lado e que sempre lhe dava maços de manjericão, porque o meu pega sol demais. Ouvi dizer que você vai embora, disse a mulher, segurando um embrulho de papel pardo. Trouxe um pouco de pão de ló. Faz tempo que não como um decente, e você sempre fez os melhores. Ela aceitou o pacote, surpresa. Não se lembrava de ter dado pão de ló a ninguém. Mas agradeceu, e a vizinha ficou ali na porta, olhando para o corredor vazio como se procurasse algo. Ele não volta, né? Perguntou finalmente. Não era uma pergunta que exigisse resposta. Ela abanou a cabeça mesmo assim. Não. Está tudo bem. A vizinha assentiu, como se já soubesse. Depois estendeu a mão e tocou seu braço rápido, como quem afasta uma teia de aranha. Às vezes a gente acha que é a âncora que nos segura, mas é só a correnteza mesmo, disse, repetindo sem saber as palavras que ela mesma havia pensado dias antes. A terra sempre esteve lá. Você vai ver. E então se foi, deixando para trás apenas o cheiro de canela do pão e o eco de uma verdade que não precisava mais ser dita. Na manhã seguinte, o caminhão de mudança chegou cedo. Ela observou os homens carregarem os móveis, as caixas, os quadros que já não tinham mais significado. Só guardou para si o livro de poemas, a colcha da avó e um envelope amarelo que encontrou no fundo da gaveta da mesa de cabeceira. Dentro, uma foto deles dois, jovem demais, sorrindo na praia, com os pés na areia e o mar atrás, ele com o braço ao redor dela, ela com o vestido molhado pelas ondas. Não se lembrou de ter tirado aquela foto. Não se lembrou de tê-la guardado. Mas não a jogou fora.
Colocou-a no bolso do casaco, junto com a chave da nova casa, aquela que havia alugado perto do rio, com uma varanda grande o suficiente para vasos e uma janela na cozinha que dava para o nascer do sol. Quando o caminhão partiu, ela ficou parada na calçada, olhando para a casa vazia. Não era tristeza. Não era alívio. Era apenas o silêncio depois da chuva, aquele momento em que o mundo parece suspenso, limpo, pronto para algo novo. Respirou fundo. Depois virou as costas e caminhou em direção ao ponto de ônibus, onde o sol já secava as poças na rua. A areia sempre esteve lá. Agora, ela finalmente a sentia sob os pés,